Olá, queridos espectadores e ouvintes do podcast Interveps. Estamos de volta para mais um capítulo de número 30 e hoje nós vamos receber o pesquisador convidado Jefferson Rodrigues. Antes de mais nada, eu gostaria de introduzir, fazer os avisos de sempre. Não se esqueça do DIRSIM, que vai acontecer na UEMP no mês de outubro. O site para inscrições já está disponível. Não perca a sua inscrição para que você possa expor seu trabalho científico e ter avaliação dos seus pares e dos seus colegas pesquisadores. O Interveps é ligado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, é um grupo de pesquisa liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi e vice-liderado pelo professor Dr. Marco Antônio Turati Júnior. A técnica e edição de áudio e vídeo é a cargo da MR Comunicações. Eu sou Heloísa Pancotti e sou a sua hostess hoje. Nós vamos convidar o pesquisador Jefferson Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Jefferson, que vai falar com a gente sobre racismo ambiental. Então, sem mais delongas, muito boas-vindas ao nosso querido Jefferson. Olá, Heloísa, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. É uma honra estar aqui presente com vocês, para a gente poder estar adquirindo um pouco mais de conhecimento, né, a respeito desse tema que por muito tempo foi invisibilizado, mas agora vamos tratar esse tema aqui hoje. Pois é, falar de racismo ambiental é sempre um tema de pesquisa muito relevante, né? Muito pesquisado, especialmente lá na UEMP, porque nós temos uma linha de pesquisa que fala de justiça e vulnerabilidades. Então, o racismo ambiental entra aí em conformidade com a linha de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu, que são mantidos pela instituição. Mas antes de mais nada, eu vou fazer um breve relato do currículo do nosso convidado Jefferson. Ele é mestrando em ciência jurídica pela UEMP, né, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele pesquisa direito e vulnerabilidades. Ele possui graduação pelo Unicesumar. Ele é pós-graduado em direito civil, processual civil, direito do trabalho pela Unicesumar. Também é pós-graduado em docência do ensino superior pelo Centro Universitário de Maringá, é membro e atual vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Maringá, professor mediador de pós-graduação, também atua como advogado nas áreas civil, previdenciária e direito de família. Seja muito bem-vindo, Jefferson. É um prazer para a gente tê-lo aqui em nosso podcast para a gente discutir esses assuntos, né? E já iniciando, eu gostaria de te fazer a pergunta, né, sobre a questão do racismo ambiental. O que é o racismo ambiental e como vocês que realizaram a pesquisa e a exposição no encontro do Interveps, como vocês contextualizaram e problematizaram essa questão? Olá. Bom, vamos, no primeiro momento, vou conceituar, né, o racismo, o que é o racismo ambiental. Por ser um tema que não é muito debatido, acho que por muito tempo, né, como eu disse, foi invisibilizado. Muitas pessoas ainda, quando eu falo sobre o tema, né, acaba por ter um desconhecimento. Mas ele teve uma origem ali na década de 50, 60, nos Estados Unidos. E quem cunhou, né, esse termo foi o norte-americano, né, Benjamin Franklin Jr. Ele foi ativista dos direitos civis nos Estados Unidos e também foi secretário de Martin Luther King Jr. E ele denunciou de forma contumaz as degradações ambientais que ocorriam nas periferias e essas degradações, né, essas injustiças ambientais aconteciam de forma
desproporcional em relação às pessoas, negras. Então, de uma forma resumida, né, o racismo ambiental, ele é uma exclusão socioambiental das minorias étnicas e que acabam por, muitas vezes, sendo excluídas dos centros urbanos, né, e sendo alocadas para as periferias das cidades. E aí também, ampliando mais esse termo de racismo ambiental, a gente pode verificar a caracterização deles com a comunidade ribeirinhas, né, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, todas essas minorias étnicas que são afetadas de alguma forma por meio da degradação ambiental. No nosso trabalho, na nossa apresentação, nós colocamos, né, a gente relacionou o tema do racismo ambiental com a teoria de biopoder e biopolítica de Michel Foucault. Assim, fazendo essa ligação, nosso grupo, fez uma presunção de que o Estado, ele, se valendo da sua força política, né, do seu poder soberano, ele tem o poder de determinar quem pode morrer ou quem pode viver com o seu poder soberano, né, e até também como uma forma de política, né, usando a vida como poder de decisão político e também até mesmo econômico. Então, eu só queria corrigir que, assim, gravar ao vivo, né, é difícil, né? E às vezes a gente emprega errado a palavra. E quem está nos ouvindo, eu só queria fazer um apontamento que vocês têm uma hipótese, né? Vocês partiram da hipótese do racismo ambiental, não da presunção. Presunção é um levantamento de uma hipótese que não tem fundamento científico, ela é presumida. Eu presumo, né? E vocês não, vocês apresentaram uma hipótese e vocês conseguiram responder essa hipótese com a pesquisa que vocês fizeram, né? Vocês levantaram a hipótese de que, de que o racismo ambiental é um produto decorrente do exercício da biopolítica direcionado à população vulnerável, a saber, nesse caso, né, a população étnica, né, e que me parece que no final da sua pesquisa vocês confirmaram essa hipótese, né, foi isso que foi apresentado. Então, outra coisa que eu queria trazer para vocês é sobre o resultado da gentrificação, porque eu conduzi uma pesquisa, eu apurei na minha pesquisa de doutorado, né? Eu estou aí com a qualificação para chegar. Eu verifiquei um levantamento realizado em São Paulo por bairros, né? E essa hipótese de que a população negra, a população que recebe os menores salários, melhor dizendo, ela vai sendo encaminhada, né, por forças políticas ali para os lugares mais distantes, né, para as periferias, e nesses lugares elas acabam não tendo acesso a elementos básicos previstos na Constituição e que o restante da população acessa, que é saúde, educação, transporte público, moradia, serviço de saneamento básico, dentre outras coisas, o que acaba por diminuir a expectativa dessas pessoas, né? E eu verifiquei que na pesquisa que vocês apresentaram, vocês falaram bastante sobre gentrificação. E que a gentrificação é um instrumento de biopolítica, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é interessante, já fazendo também um convite para o pessoal, né? Teremos na Semana Jurídica da UEMP o padre Júlio Lancelotti, né? Que ele também vai falar sobre a gentrificação e também a porofobia. Então, já ficou um convite para os espectadores e vai ser online, né? Então dá para o pessoal estar participando. Eu não tenho essa informação, Jefferson, que vai ser online. Pelo que eu soube, serão feitas presencialmente, a Semana Jurídica vai acontecer presencialmente, mas o padre Júlio, em especial, vai falar
pelo Zoom. Eu não sei, não tenho confirmação de que o link vai estar disponível para acesso remoto, ou se as pessoas acessarão a palestra do auditório da universidade. Então, acho que não dá. Eu convido as pessoas a se inscreverem, sim, na Semana Jurídica, mas eu acho que não será feita remotamente. O padre estará remoto, mas terá plateia na universidade. Compreendi. Obrigado pela correção. Mas a gentrificação, ela é bem, ela pode ser definida como uma exclusão também social de pessoas de regiões urbanas, né, de centros urbanos, que também são excluídas em função da especulação imobiliária para as periferias, por conta, além da especulação imobiliária, pelo alto valor imobiliário, e fazendo com que essas pessoas, né, que acabam sendo excluídas dos centros urbanos, acabe por não tendo, né, acesso a serviços básicos, como, por exemplo, saneamento, até mesmo a saúde, escola, a gentrificação acaba produzindo. E também um outro conceito que está ao lado da gentrificação é a porofobia, né? Que é a aversão e o preconceito com as pessoas pobres. E aí acabam também tendo uma correlação, tanto com a porofobia, a gentrificação e o racismo. E é possível notar que a gentrificação e o racismo ambiental, eles possuem um nexo bem próximos, onde o racismo ambiental ele vai se caracterizar por conta, né, da exclusão étnicas e também das minorias étnicas que sofrem também, né, com a degradação ambiental. A gente percebe que, por exemplo, a ação existe uma exploração imobiliária, né? Então o capitalismo se apropria também dos locais, né? Então você vê esse processo de maneira muito clara no centro de São Paulo, por exemplo. Vou usar São Paulo, né? Porque eu tenho dados e tenho mais pesquisas com relação a São Paulo, pelo menos as que eu acessei. Então, o capital ele se apropria, né, de iniciativas para revitalização de centros urbanos, né? Então, nós temos um centro velho em São Paulo, nós temos ocupações em prédios que foram abandonados pelos proprietários, né, que estão em processos de desapropriação. Aí vem, isso está no plano diretor da cidade, vem as incorporadoras, né, para realização de obras para a modernização das moradias, dos prédios, mas aí os prédios, o custo de vida e as melhorias acabam por aumentar o valor dos aluguéis altos atrai a população que pertence à elite, né? E aí não se torna mais um ambiente acessível à população de baixa renda. Então, eles acabam tendo que migrar cada vez mais para as zonas periféricas, porque os mercados, aí, acompanhando essa revitalização, vem os mercados de luxo, as lojas de luxo, né? Lá em São Paulo tem uma esquina que isso é muito visível, que é uma esquina da Rua Oscar Freire. Numa dessas esquinas da Rua Oscar Freire, que é um dos pontos mais caros da capital paulistana, existe um casarão abandonado, ocupado por várias famílias. E você vê desfile de Ferrari, as lojas mais caras de São Paulo, grande parte delas estão ali, os restaurantes caros, e uma população que resiste numa esquina, numa moradia que está impraticável para ser utilizada, né? E que não oferece nenhuma segurança para os moradores. Né? Isso é a foto do processo, assim, parece que é capturar numa imagem todo o processo de gentrificação que vocês estão apontando, né? E outra coisa que me chamou a atenção na apresentação
que vocês explicam como aconteceu o processo de gentrificação, tanto no bairro do Vidigal, né, como vocês dão o exemplo ali de Maringá e Sarandi. Você poderia falar um pouquinho desse processo de gentrificação? Sim, a respeito de Maringá, né, e Sarandi, foi um exemplo que nós utilizamos bastante, né, ao ver os dados, né, e também a proximidade das duas cidades. Maringá, para quem não conhece, fica no noroeste do estado do Paraná e é uma metrópole, né, e Sarandi fica na região metropolitana. As duas cidades são coladas, muito próximas, tanto que o centro de Maringá até o centro de Sarandi dá em torno de uma distância de 7 quilômetros, mais ou menos. Então, esse processo, né, tanto de gentrificação quanto de racismo ambiental, faz com que alguns dados, né, eles acabam aparecendo, como, por exemplo, o fato de Maringá foi considerada 3 vezes a melhor cidade do país para se viver. Por outro lado, temos Sarandi, que é uma cidade mal afamada por conta da sua falta de estruturação, também pela violência. Só que também esses dados acabam sendo falseados, né? Porque, até em razão da gentrificação e do racismo ambiental, e especulação imobiliária, né, que é um ciclo que vai gerando tudo isso, as pessoas com uma baixa renda, um pequeno poder aquisitivo, acabam por optar por morar, né, na região metropolitana, que é a Sarandi. Acabam também que a maioria delas trabalham, né, em Maringá, que é a metrópole, e acaba toda que a maioria da renda, né, sendo revertida até mesmo para a cidade de Maringá. E aí, com isso, por não ter, né, uma estruturação da cidade de Sarandi, há também uh, alguns bairros, né, muitos bairros que não têm um saneamento básico, são muitos afastados, e isso também por ser afastados. E muito do comércio também, que foi algo que nós tratamos na nossa apresentação, que é a relação de consumo, acabam, né, essas pessoas, por ter esses bairros mais afastados, acabam por não sendo atendidos, né, acabam não sendo atendidos pelo comércio, e até mesmo pelos aplicativos de corrida, né, que em determinado horário acabam não atendendo, não oferecendo o serviço. Então, aí, essas pessoas, além de já estarem sendo subjugadas, né, pela cidade onde moram, acaba também não tendo, né, um acesso a serviços, como acabei de mencionar, e até mesmo saúde e educação. Quanto ao Morro do Vidigal, né? O Morro do Vidigal, ele é uma comunidade, né, do Rio de Janeiro, onde há um tempo foi se tornando uma comunidade elitizada, né? Até por ser próxima ali do centro e também de regiões nobres do Rio de Janeiro, acaba por atraindo e também ter uma vista belíssima, né, para o mar, acaba atraindo muitos turistas e também várias pessoas com alto poder aquisitivo. Então, até para você morar, né, agora no Vidigal, se tornou se tornou muito custoso, né? Isso demanda um valor econômico bem alto por conta dessa gentrificação, né? Onde as pessoas acabam sendo excluídas, né, socialmente, e também ali da sua comunidade, para ceder espaço para as grandes, né, incorporadoras, para as grandes imobiliárias empreenderem, né, ali naquele local. Vocês trouxeram uma definição de racismo ambiental que, para mim, ficou muito claro, que foi o que vocês trouxeram essa definição sobre a população quilombola, né? E nós tivemos a semana passada
o assassinato de uma líder quilombola na Bahia, né, de maneira muito violenta, né, porque hoje os quilombolas eles lutam para se manter frente às pressões, né, do capitalismo, porque há interesse econômico na ocupação daquelas terras, né, para obtenção de lucro, para realização de empreendimentos, extração mineral, etc. Mas me parece que o racismo ambiental ficou muito claro na tragédia de Brumadinho, né? E eu gostaria que você falasse, discorresse sobre essas duas hipóteses de racismo ambiental, no caso de Mariana e Brumadinho e das populações quilombolas. Sim. No caso, né, das comunidades quilombolas, há uma evidencia o racismo ambiental por conta, né, dos espaços onde essas comunidades onde elas ocupam, né, o espaço que elas ocupam onde elas vivem, porque em tese são espaços em que há uma grande concentração, né, de minério e de ouro. Então acaba por atrair vários mineradores e em função dos recursos, né, que eles empregam para a extração desses minérios, acabam por poluindo tanto a terra, né, como também a água. Então, essas comunidades quilombolas, elas não têm acesso à informação, elas não sabem onde é que o rio vai estar poluído, porque a água que elas consomem são provenientes, né, de um rio que, em tese, não era para estar poluído, e aí acaba por sendo contaminadas se eu não me engano, é magnésio, o componente químico que faz com que essas pessoas acabam sendo contaminadas, né? Então, elas não têm acesso e acaba também por tendo uma grande batalha, né? Um entrave e conflitos constantes entre essas comunidades e também os garimpeiros, né? Ilegais. E quanto Brumadinho, que pode, né, foi uma grande tragédia que aconteceu, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, 85, nós levantamos os dados e cerca de 85% das pessoas atingidas, tanto das pessoas que morreram, né, com a tragédia, tanto como resultado, né, atingindo ali as casas e tudo mais, como a saúde também, foram 85%, né, das pessoas que que foram atingidas tanto de forma direta quanto indireta com a tragédia de Brumadinho. E isso acaba por afetar também, né, tendo como resultado resultados jurídicos, né, e também principalmente quanto à saúde dessas pessoas, porque muitos dos biomas acabaram que não sendo recuperados ou recuperados parcialmente e também afeta a produção, né, até agrícola e também a produção dessas famílias que se utilizavam, né, das terras para a sua produção. É interessante você falar isso, porque isso é a representação do efeito bumerangue que o Ulrich Beck previu, né, quando ele elaborou a teoria da sociedade do risco, quando ele teorizou sobre a sociedade do risco, né? E só para corrigir aqui, eu vou trazer os dados, eu que estou com a apresentação de vocês aqui na minha frente, então fica mais fácil para eu passar os dados, né? Sim. Minas Gerais possui 54,6% da população composta por pessoas que não podem ser consideradas pessoas brancas, são pessoas não brancas. 52,5% da população de Brumadinho é composta de pessoas não brancas. Contudo, 63,8% das pessoas que foram atingidas pelo rejeito do mar de lama, né, da Samarco, elas são pessoas não brancas. Ou elas, o que seriam aí pessoas não brancas? No escopo do gráfico que vocês apresentaram, são consideradas pessoas
negras ou pessoas descendentes dos povos originários. Então, é a representação, né, prática do racismo ambiental, porque essas pessoas residiam, essa maioria de pessoas não brancas residiam nas zonas inseguras, nas zonas que seriam atingidas por um desastre ambiental caso ele ocorresse, né? E esse desastre ele vem do quê? Da apropriação, né? Para o lucro, né? Da barragem, aliás, para a apropriação para fins de obtenção de lucro dos recursos ambientais daquela região na década de 70, né? Então, nós temos ali, como vocês trouxeram na apresentação, no rastro do mar de lama que o desastre de Brumadinho provocou, 84,3% da população de Bento Rodrigues composta por pessoas negras. Na região de Gesteira, 70,4%. Na região de Paracatu de Baixo, 80%. E em Barra Longa, 60,3%. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas brancas estavam residindo nas regiões seguras, né? Nas regiões que não seriam atingidas pelos efeitos de um desastre ambiental, e porque o racismo ambiental tinha exercido as suas forças, né, naquela região específica. Mas isso não acontece só lá, né? Como você trouxe para a gente, isso é um fenômeno que a gente pode observar se repetindo em vários lugares do Brasil e também no mundo. E vocês lançaram aqui, no dia da pesquisa, vocês observaram a repetição dessa fenomenologia em alguns outros lugares. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Trazendo um recorte geral a respeito da disponibilidade, né, de água potável, cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável, né? Água potável e com esgoto, tanto água potável quanto saneamento básico, né? E 35 milhões de pessoas não têm, isso é o recorte geral, né, do Brasil, e cerca de 35 milhões não têm água tratada no restante do país. Aí, trazendo um recorte também de algumas áreas, no norte do país, 57,5% possuem água potável, né, água tratada. Ou seja, ali, se a gente for ver, no norte do país, quase que 50%, né, arredondando para baixo, possuem água tratada. E aí a gente pode perceber uma diferença gritante quanto a desproporcionalidade quanto à região sudeste, onde 91,3% possuem água tratada, né? Onde é ali na região no estado de São Paulo e também em Minas Gerais. Ou seja, uma diferença em relação tanto do norte quanto do norte e sudeste, uma diferença muito, muito grande. Fizemos também um recorte a respeito de alguns desastres e também da ocupação de algumas populações. No Recife, 68% da população é composta de pessoas negras e 26,8% dos lares, né, são chefiados por mulheres que ganham até um salário mínimo. E esse dado foi levantado pelo Instituto Polis, e é até interessante também trazer esse corte econômico, porque faz um atravessamento interseccional, né? Que é de raça, gênero e também da classe social. Então, a parte também das mulheres, né? Das mulheres negras que são chefes de famílias, acabam sendo afetadas por esse fator. Olha, bom, em São Paulo, né, 55% da população composta de pessoas negras, mas eu não vou ter os dados aqui do recorte em que eu trouxe um recorte em que apresentava os
as calamidades, né? Tanto as enchentes quanto os deslizamentos de terras, e trazia de forma desproporcional, onde era possível perceber também que a maior parte das pessoas que ocupavam as regiões de maior perigo, né, com deslizamento de terra e também enchentes, eram pessoas negras e também que tinham um salário abaixo da média estatal, que aí no caso seria do estado de São Paulo. Vocês trouxeram, o que eu achei engraçado, vocês trouxeram um exemplo de São Francisco, né? E trouxeram até mesmo o desenho aquele desenho do senhorzinho que tinha uma casinha ligada com um monte de balões, que ele resistia à gentrificação em meio ao muitas aspas, progresso, né? E tantas outras, a gente verifica isso nos Estados Unidos, no México, a gente verifica isso na França, nos países europeus de uma maneira geral, né? África do Sul, que a gente verifica que no próprio continente africano, né? Você verifica que na África do Sul as melhores zonas, né? As zonas mais seguras e as zonas mais desenvolvidas são ocupadas majoritariamente por pessoas brancas, e a população negra afastada para as periferias e para os guetos, né? Então a gente verifica que o processo de gentrificação é uma força de biopolítica, né, utilizada para vulnerabilizar, para sujeitar as pessoas. E por que isso é importante, né? Porque é importante porque mantém mão de obra barata disponível ao capital. Né? Isso é importante. O capitalismo hoje é o que é e se mantém como uma força importante, produzindo sujeição de povos, porque interessa às elites econômicas que exista farta mão de obra barata. E não coincidentemente existe um componente racista importante, porque majoritariamente esses grupos são compostos por pessoas não brancas, né? Então, eu aprendi demais com a apresentação de vocês, analisando o PowerPoint que vocês disponibilizaram, justamente porque é inegável, e a pesquisa de vocês demonstrou isso, que há um componente racializado importante na composição dos povos sujeitados, né? E eles são sujeitados por quê? Pelas forças de biopolítica que vocês trouxeram e que foram estudadas, né, por alguns filósofos, dentre eles o Michel Foucault. E então é isso. Eu gostei demais. Gostaria muito que você, por gentileza, deixasse aqui para gente, porque nós temos vários pesquisadores que acompanham o podcast, e eu queria, Jefferson, que você fizesse uma indicação de material teórico que eles pudessem aproveitar nas suas pesquisas, e também, se você pudesse trazer aqui uma indicação artística, porque o Dircim, gente, não se esqueçam, o Dircim está chegando aí, e nós precisamos que vocês adiram, né? Se inscrevam aqui no site do Dircim, submetam seus trabalhos que vão relacionar direito com arte. Então, professor, por favor, nos faça suas indicações, tanto teóricas quanto artísticas, por favor. Sim. Quanto às indicações teóricas, foi utilizado, primeiramente, o livro de Michel Foucault, O Nascimento da Biopolítica. Também utilizamos a Necropolítica, de Achille Mbembe. Também é possível fazer a indicação de Giorgio Agamben, O Estado de Exceção, e também o Homo Sacer, que também são obras que complementam e também ele expande, né, a teoria, tanto de Foucault quanto de Achille Mbembe. Quanto às indicações, né, artísticas,
eu posso indicar o filme do Pantera Negra, 1 e 2, são excelentes filmes, e quanto à música, tem uma música do Racionais MCs, que se chama Da Ponte Pra Cá, uma música faz uma crítica social muito boa, ferrenha, e também temos a música do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, que também foi, inclusive, nós utilizamos para apresentar no Interveps, né? Quanto também a uma outra indicação artística, pode ser utilizada também, né, como referência, Os Retirantes, uma obra brasileira e também bem conhecida. Já que você falou de Adoniran, eu vou deixar a minha dica, que é um filme disponível, é um curta, gente. É um curta delicioso, disponível no YouTube, com o Paulo Miklos, que fala Dá licença de eu contar. Dá licença de eu contar, que traz as obras do Adoniran, e que as obras do Adoniran sempre têm um componente social importante, né? Ela tem uma crítica social importante, todas elas, e está disponível no YouTube. Ela traz a Saudosa Maloca, né? Então ela materializa a música, né? A representação artística da música está ali presente, dentre outras, e acho que o Dá Licença para eu contar é imperdível. Então, essas são as dicas. Eu vou agora. Quer dizer algumas palavras finais? Bom, só agradecer, né, o espaço, até para que eu pudesse, né, também em nome do grupo que apresentou, poder explanar e também trazer tanto o conceito como os vários exemplos, né, e também dados do que é o racismo ambiental, até para não deixar esse tema invisibilizado, né, e também para que possa ser debatido cada vez mais e para que possamos, né, caminhar para uma justiça tanto social quanto ambiental também e tornar, né, uma sociedade mais justa e igualitária. E eu gostaria, então, de me despedir, mas antes eu quero deixar todos os recadinhos. Se você gostou desse vídeo ou desse áudio, se você gostou do nosso encontro, o Intervep se reúne com regularidade, às vezes 2 vezes ao mês, às vezes 1 vez ao mês, dependendo dos compromissos semestrais da universidade. Você que é pesquisador, o grupo tem se reunido, o grupo de pesquisa se reúne virtualmente. Isso significa que você consegue participar de qualquer lugar do Brasil. E se você deseja se iniciar na pesquisa científica, na área do direito, você pode procurar o @intervepes em qualquer rede social, que vai ter um monitor de prontidão para te passar as regras de participação no grupo, assim como a pauta até o final do ano, e você vai poder se inscrever num dos grupos que vai apresentar os temas que serão tratados nas reuniões. Nós já teremos agora, na próxima sexta, esse podcast está sendo gravado no dia 21/8, sexta próxima teremos uma reunião, e se você quiser assistir às reuniões, é só entrar em contato por mensagem privada em qualquer rede social. Esse podcast está disponível nas plataformas Spotify e YouTube. No YouTube você tem a possibilidade de ver as nossas figuras, né, Jefferson? E no Spotify você tem a vantagem de poder ouvir enquanto está andando de carro ou enquanto está fazendo seus compromissos da vida diária, tá bom? Agradeço. Lembrando que o Interveps é um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele é liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi, vice-liderado pelo Marco Antônio Turati Júnior. Eu apresento esse podcast, Heloísa Helena Silva Pancotti, e a MR Comunicações faz a edição para que esse programa chegue até você. Não se esqueça que agora em outubro tem DIRSIM. Ele termina no dia 27, começa no dia 25
DIRSIM é o maior evento de Direito e Arte da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Você pode participar de diversas maneiras, com pôsteres, com resumos e com artigos. As informações estão no site do DIRSIM e essa é uma oportunidade única de você apresentar um trabalho, construir um currículo, para que no futuro você possa também disputar uma vaga num mestrado ou num doutorado, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento para o Jefferson pela disponibilidade, pelo seu grupo, em razão da pesquisa que vocês puderam apresentar. Tenho certeza que muitos trabalhos serão realizados, né, por causa das provocações da pesquisa de vocês. Fica aqui o meu abraço e até o próximo podcast. Tchau!